Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre texto, sobre a relação entre as partes, como a gente vai ver aí no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, na aula 56, o nosso objeto de conhecimento é coesão e o nosso detalhamento é relações entre as partes do texto. Então, ver um pouquinho sobre essas relações, de como ajuda no desenvolvimento textual, e a gente vai ver tudo isso aí com suporte de texto, com exemplos e com alguns conceitos. Então, vamos à nossa aula. Então, para a gente entender um pouquinho de como essas relações entre partes do texto funcionam para que seja um todo coeso, bem articulado, que faça sentido e que tenha uma progressão textual, a gente, antes de mais nada, vai dar uma olhadinha num texto e já tentar observar alguns elementos que ajudem a gente já ter uma noção de como isso vai acontecer. Tem o nosso texto 1 aí, com o título Como a tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. É um título bastante genérico, com uma ideia de que você já tenha anunciada essa ideia de que a tecnologia tem lados positivos e negativos. É aquilo que nós sempre falamos sobre a tecnologia poder ou não ser utilizada para o nosso benefício. Muitas vezes não é utilizada dessa forma. Então, existe aí todo um componente ético que deve ser levado em consideração quando a gente fala sobre o elemento tecnologia. E não só tecnologia, né, mas as tecnologias digitais especificamente, ainda mais com o acesso remoto que as pessoas têm, às vezes, à distância mesmo, você pode agir de uma forma que não é lá muito agradável com as tecnologias digitais. Então, o título Como a tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, o nosso texto, que é o texto 1, diz o seguinte: nos dias de hoje, a tecnologia está por toda parte. Mas será que sempre é usada da melhor maneira? Vamos pensar sobre isso. Imagine que você tem um robô que pode te ajudar com muitas coisas legais, como fazer tarefas chatas ou responder perguntas difíceis. Continuando, isso seria legal, né? Mas se esse robô começasse a fazer coisas que não são justas, como escolher uma pessoa em vez de outra, só porque sim, isso tem muito a ver com esse componente de que a própria tecnologia pode se voltar de alguma forma contra o ser humano. Claro que isso é muito difícil, geralmente a gente vê muito no aspecto da ficção científica, mas não necessariamente apenas pode acontecer por intermédio da tecnologia em si, mas o ser humano também tem essa capacidade de acabar se complicando. E percebam que essa introdução ela já vem associada de perguntas, já vem tentando manifestar algum posicionamento sobre alguma coisa, introduzindo o assunto que vai ser trabalhado ao longo do tempo. Isso está, obviamente, caracterizando uma introdução. Afinal de contas, você quer situar o seu leitor naquele tema, e situar o seu leitor naquele tema funciona muito bem para você já anunciar e se preparar para o que você vai desenvolver ao longo do seu texto. E o texto continua bem, é aí que entra a parte complicada, a ética. A ética é como uma regra que diz o que é certo e o que é errado. Quando falamos sobre tecnologia, é importante que as pessoas que a criam e usam pensem sobre o que estão fazendo. Por exemplo, se alguém cria um programa de computador, é importante que ele faça o que foi planejado e não machuque ninguém. Isso é ético, mas às vezes as coisas não são tão simples. Pode acontecer de a tecnologia ser usada de um jeito bom e um jeito ruim ao mesmo tempo. Então, para que a tecnologia seja legal para todos nós, é importante que as pessoas conversem sobre isso. Os cientistas, empresas, até mesmo nós que usamos a tecnologia. Podemos pensar juntos sobre como usá-la de um jeito legal. Então, a gente tinha lá a nossa introdução, vai apresentar aqui alguns pequenos argumentos, mas como eu falei, de uma forma muito genérica, mas a gente tem uma ideia do que é desenvolvido. Afinal de contas, se eu vou apresentar lá que a tecnologia pode ser usada dessa determinada forma que eu estou anunciando, aqui eu vou precisar trabalhar um pouquinho essa ideia de como isso pode acontecer. Então a gente sabe que o ético parte do humano. Um robô, a essa altura, ele não tem essa autonomia. A ideia é que ele seja programado para as coisas.
Mas a própria programação tem a ver com o ser humano, afinal de contas é ele que vai dar as ordens, é ele que vai mexer com esse funcionamento. Então a ideia do nosso texto é justamente trazer, e se o ser humano utilizar esses artifícios de uma forma que não seja agradável, para crimes virtuais, por exemplo, isso pode acontecer. E pensar essas questões faz parte do desenvolvimento dessas tecnologias e principalmente das tecnologias digitais. Bora ver o nosso texto, como ele termina? Assim, podemos aproveitar as coisas boas que a tecnologia nos oferece e evitar as coisas ruins. Afinal, a tecnologia pode ser uma grande amiga, desde que usemos ela da maneira certa. Então, essa conclusão, uma conclusão bem simples, que não dá uma solução. Quer dizer, ali no desenvolvimento a gente tem alguns tópicos que ficam com uma suposta ideia, mas ainda muito genérica, mas tentando fornecer dados, tentando fornecer sugestões que de alguma forma, mesmo que genéricas, dê uma solução. As conclusões elas vêm muito carregadas disso. A gente vai ver um pouquinho quando for falar sobre essas partes, perfeito? Então bora dar uma olhadinha nos conceitos que a gente trouxe para a gente. Começando pela relação entre as partes de um texto. O que é? A gente viu na prática, a gente viu como essas relações entre as partes funcionam, como a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Cada um tem um aspecto, cada um tem uma estrutura, elementos que fazem parte dessa composição. Mas para que tudo isso? Então, a estrutura da conexão textual refere-se como a maneira como as diferentes partes de um texto estão relacionadas. Afinal de contas, se você está escrevendo um texto, você não pode falar de ABC sem que você tenha a relação entre ABC. Você pode falar, por exemplo, sobre chave de fenda, mas depois você coloca um abacaxi sem que isso tenha relação nenhuma. E é assim que os textos precisam estar conectados, porque se você precisa falar de chave de fenda e abacaxi, você precisa elementos que façam essa conexão entre as partes do texto. E essa conexão é que vai formar esse todo coeso e significativo. Essa imagem aqui sugere justamente como funciona a coesão de um texto. Ele é essa costura. O texto vai sendo costurado até formar o coração do todo, aquela ideia que está ali entranhada no seu texto, e você consegue perceber ela se encaminhando bem costurada por todos os nossos elementos, por todas as partes do texto, por todos esses momentos. Então, cada parte do texto, como introdução, desenvolvimento e conclusão, desempenha um papel específico na construção do significado global da obra. A gente nunca vê um texto exatamente por parte. A gente vê o todo. As partes funcionam para que você dê uma estrutura e que você faça com que essa estrutura faça sentido no final. Uma obra de um prédio, por exemplo, todo ele precisa estar bem organizado e estruturado para que ele não caia. Então o texto funciona mais ou menos da mesma forma. O primeiro elemento que nós temos aqui na nossa estrutura textual é a introdução. Essa parte estabelece o contexto e apresenta os principais temas. Eu vou estabelecer esse contexto justamente trazendo o meu posicionamento, às vezes. Eu já me posiciono numa introdução, e eu vou trazer o tema que eu me posiciono. Esses principais temas, pode ser só um tema, pode ser vários, e muitas vezes eu já adianto o que eu vou argumentar. Então é como uma porta de entrada que prepara o leitor para o que está por vir. Eu preciso preparar o meu leitor. Eu não posso começar já desenvolvendo, falando, trazendo dados, porque isso pode prejudicar a minha estrutura textual. E aí o leitor se vê naquela situação em que, nossa, sobre o que esse texto fala, ainda não entendi. E isso é problemático. Para chegar ao ponto A ao ponto B, por exemplo, às vezes a gente enrola muito, isso acaba prejudicando, por aqui eu posso ter um nó. Tudo isso é muito complicado nesse sentido, porque se você acaba tornando o seu leitor confuso, você não passa a ideia e pode ser mal interpretado. Então a ideia é a minha introdução, que é chegar do ponto A ao ponto B, e para isso eu vou ser muito claro. Eu vou já anunciar algumas coisas sobre o que eu vou falar durante o meu texto, e isso é bastante importante. Ser objetivo, principalmente em textos dissertativos e argumentativos, é uma característica que vocês sabem que é preciso para manter essa coerência. Aqui no nosso texto, a gente tinha lá como a tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, para exemplificar, né? Nos dias de hoje, percebo que eu estou aqui querendo falar sobre algo que é contemporâneo, então esse sintagma aí vai dar essa ideia. A tecnologia está por toda parte, mas será que sempre é usada da melhor maneira?
e sempre há essa pergunta, sempre não, eu posso utilizar uma pergunta para incitar o meu leitor e já fazer com que ele pense sobre algo que eu vou argumentar. Olha aqui, vamos pensar sobre isso. Imagine que você tem um robô que pode te ajudar com muitas coisas legais, como fazer tarefas chatas ou responder a perguntas difíceis. Então eu já estou tentando situar aí o meu leitor, falando sobre essa ideia do robô, porque ele faz parte desse elemento tecnologia contemporânea, então eu já vou tentar situar nesse sentido. Seria legal, né? Mas se esse robô começasse a fazer coisas que não são justas, como escolher uma pessoa em vez de outra só porque sim. Então vejam que ele já vai te incitar, ele vai te fazer pensar, e de certa forma essas perguntas elas são retóricas, porque ela já está anunciando um posicionamento. Já está dizendo, ó, a tecnologia pode ter esse lado negativo e a gente precisa pensar sobre esse lado negativo. Essa introdução ela vai um pouco nesse sentido de tentar fazer com que eu já pense sobre algo que eu já tenho um posicionamento. Então o leitor ele vai sentir que o autor está querendo encaminhar para aquele posicionamento, então o desenvolvimento dele todo vai ser voltado para argumentar sobre aquilo que ele acredita na introdução. É muito importante a gente conseguir encontrar esses elementos em um texto para que a gente não se perca. Após a minha introdução, eu tenho desenvolvimento. E como eu falei, textos dissertativos argumentativos, os argumentos eles são imprescindíveis. Se eu defendo um ponto de vista, eu não posso fazer como o robô que ele fala que toma decisões só porque sim. Eu preciso argumentar sobre, eu preciso colocar dados, colocar posicionamentos de pessoas que são referências naquelas pesquisas, por exemplo. Então aqui os detalhes, argumentos e eventos são elaborados e expandidos. Por que expandidos? Porque lá na minha introdução, eu já, de certa forma, coloquei algum posicionamento. Só que eu não posso só colocar esse posicionamento sem que haja esse desenvolvimento. Então é onde a trama se desenrola, os personagens, no caso de um texto narrativo, se desenvolvem e os temas são explorados em maior profundidade. Acho que se a gente pensar no aspecto narrativo, se a gente for pensar no aspecto dissertativo argumentativo, a ideia é a argumentação. A ideia é trazer esses pontos de vista, esses dados, tudo isso que interessa bastante para o que a gente vai desenvolver. Eu estou desenvolvendo, se eu me posicionei dizendo que a tecnologia é só ruim, digamos, eu estou tão ali comprometido em desenvolver argumentos que digam a tecnologia é ruim, as tecnologias digitais são ruins, a gente não pode desenvolver uma inteligência artificial porque isso é problemático. Então, o tempo todo eu tenho que estar apresentando esses meus posicionamentos para que eu não tenha problema. Funciona um pouquinho assim a progressão aqui no meu desenvolvimento, ela é textual, porque ela está aqui ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações do texto. São conjunções, são marcas linguísticas, tempos verbais, tudo que eu vou utilizar a partir, por exemplo, da gramática normativa, de elementos textuais mesmo, a escrita, tudo aquilo que eu sei que funciona na língua portuguesa, que é para ajudar com que o texto se desenvolva, eu vou utilizar isso aí. Primeiramente, em segundo lugar, posteriormente, os tempos verbais que vão anunciando o que você está pensando e o que você vai falar ainda, tudo isso ajuda nessa progressão no aspecto textual. Só que a progressão não ocorre só no aspecto textual, ela naturalmente também ocorre com o temático. E essa progressão temática está aliada ao assunto. A capacidade de sequenciar ideias. Olha só como a gente não está falando aqui sobre textual, está falando sobre ideias. Então eu coloco um ponto de vista A, um ponto de vista B e um C. E eles todos precisam estar numa sequência lógica que eu estabeleci quando eu estava planejando meu texto. Todas elas amarradas a uma mesma rede de sentido. Como eu falei para você está escrevendo um texto sobre chave de fenda. Depois do nada você fala sobre abacaxi, você tem um problema muito grande aí na sua progressão temática, porque você foi de um tema para um outro tema, o que é inclusive penalizado em redações de concursos, como o Enem, por exemplo, porque você está não fugindo ao tema, porque em algum momento você tocou no assunto, mas você acabou enveredando por um outro caminho. Isso é muito problemático se você não conseguir manter a sua ideia de uma forma lógica. A gente tem aqui o nosso desenvolvimento do texto, bem, é aí que entra a parte complicada, a ética. A ética é como uma regra que diz o que é certo e o que é errado. Eu já anunciei lá na minha introdução sobre o que eu falaria. Aqui eu já estou querendo falar sobre a ética que eu disse que desenvolveria a partir daquela minha pergunta.
E continua o texto. Quando falamos sobre tecnologia, é importante que as pessoas que a criam e usam pensem sobre o que estão fazendo. Então, já estou aqui argumentando que quem está trabalhando naquele setor, quem desenvolve, precisa pensar nesse ponto de vista. Talvez o problema esteja com eles, de alguma forma. Por exemplo, se alguém cria um programa de computador, lembra lá que sempre quando a gente está falando sobre textos dissertativos argumentativos, a gente precisa dessa questão dos exemplos, de dados. Esse texto não traz dados, mas ele tenta se posicionar de uma forma mais informal até, não é muito aproximado do texto dissertativo argumentativo mais norma padrão. Quer dizer, tem uma escrita organizada, mas é muito superficial em alguns elementos. Então, por exemplo, se alguém cria um programa de computador, é importante que ele faça o que foi planejado e não machuque ninguém. Isso é ético, mas às vezes as coisas não são tão simples. Pode acontecer de a tecnologia ter um jeito de ser usada de um jeito bom e um jeito ruim ao mesmo tempo. Trazendo aqui essa conclusão dessa parte do desenvolvimento, em que eu estou trazendo aqui esse elemento tecnologia e ele, como eu anunciei no meu título, ela sendo usada de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo. Aqui a nossa conclusão. Vocês podem ver aí pela imagem que dá essa ideia de fechar aquela peça do quebra-cabeça, fazer com que ele fique todo estabelecido e faça sentido. E a conclusão tem uma função essencial aqui, que é essa parte que encerra o texto, e eu preciso encerrar, obviamente, vinculado à minha temática, fornecendo um fechamento para a história ou o argumento apresentado. História no caso de um texto narrativo e um argumento apresentado aqui no caso de um dissertativo argumentativo. Pode incluir resolução de conflitos, reflexões finais ou uma recapitulação dos principais pontos. Aqui, principalmente nessa questão de reflexão final, se eu estou trabalhando, por exemplo, um tema polêmico e trazendo os meus argumentos, ou essa recapitulação para que eu dê ênfase num texto dissertativo argumentativo sobre o que eu estou defendendo. A conclusão ela vai servir basicamente para isso. Aqui o nosso texto. Então, para que a tecnologia seja legal para todos, olha só. Esse então já anuncia que eu estou concluindo, aquelas marcas linguísticas que têm a ver com o elemento textual. Para que a tecnologia seja legal para todos, é importante que as pessoas conversem sobre isso. Primeiro ponto, ainda que genérico, mas eu já estou tentando dar uma solução aqui. É importante que as pessoas conversem sobre isso. Não é o suficiente para uma redação do Enem, nos moldes que ela é hoje em dia, mas ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre já tentar criar alguma solução, ainda que genérica. Os cientistas, as empresas, até mesmo nós que usamos a tecnologia, podemos pensar juntos sobre como usá-la de um jeito legal. Assim, podemos aproveitar as coisas boas que a tecnologia nos oferece e evitar as coisas ruins. Afinal, a tecnologia pode ser uma grande amiga, desde que usemos ela da maneira certa. Todas essas construções estão aqui servindo como essas marcas textuais que caracterizam uma conclusão, que dão essa ideia de que está sendo terminado. Então, a estrutura do texto, essas partes, elas precisam estar relacionadas dessa forma. Percebam que existe um eixo temático que passa entre todas essas partes. Isso é bastante importante para que no final eu tenha esse todo que faça algum sentido e que não fuja da minha temática. Aqui os nossos elementos de desenvolvimento textual. Percebam que a gente tem aqui na nossa imagem já anunciando a coesão e a coerência de como elas se complementam, de como elas são parte, elas são peças desse quebra-cabeça para que o meu todo textual faça sentido. Então a minha coerência, para que um texto seja eficaz, todas as partes devem se relacionar de forma coerente. Aquilo que eu falei sobre a temática precisar encaminhar por todas essas partes. Não adianta eu falar de um tema que não é a minha proposta, ainda que na minha cabeça faça sentido, eu tenho que pensar no meu texto. Será que o meu leitor vai fazer sentido? Será que ele vai conseguir associar essas partes? Se eu estou usando os elementos certos para que faça sentido? Isso precisa ser pensado. Significa que essas ideias apresentadas na introdução devem ser desenvolvidas, olha aqui, de novo, ideias apresentadas na introdução devem ser desenvolvidas ao longo do texto e concluídas de maneira satisfatória. Então, a minha ideia, encaminhando em todas as minhas partes do texto, para que lá no final eu possa concluir a partir de tudo aquilo que eu disse. Isso é coerência. É ser coerente, não me contradizer, porque eu posso defender uma ideia ao longo de todo o meu texto e na conclusão dizer uma coisa que eu não defendi, e isso seria problemático e mexeria com a minha coerência. Por exemplo, se a introdução aborda um problema específico,
O desenvolvimento deve explorar as causas e consequências desse problema. Olha aqui, introdução. Apresentei o problema. Já apresentei meu ponto de vista. Então, o meu desenvolvimento vai explorar as causas e as consequências desse problema e do ponto de vista que eu coloquei. Enquanto a conclusão pode propor soluções, olha aqui, ou reflexões sobre o assunto. Soluções e reflexões são pautas interessantes quando a gente trata sobre textos dissertativos e argumentativos. Porque numa redação do Enem, você é obrigado a dar uma solução. Você precisa dar uma proposta de intervenção, como é chamado, para que você possa usar elementos que ajudem a resolver a problemática que você desenvolveu. Então isso é bastante interessante para a gente pensar. Transições, as transições são frases ou palavras que conectam uma parte do texto à próxima, criando uma transição suave entre as ideias. Então eu preciso que o meu texto vá nessa direção, que ele vá encaminhando, que ele vai se desenvolvendo, mas eu preciso desse elemento que faça essa conexão. Então essa via de mão dupla, que ao mesmo tempo que eu desenvolvo, eu não abandono aquelas ideias que eu coloquei lá no início. Então elas ajudam o leitor a acompanhar a progressão do pensamento do autor e a entender como as diferentes partes do texto estão relacionadas entre si. Tudo isso funciona de uma maneira muito orgânica, porque no final das contas, eu não vou dizer que eu estou, agora eu vou falar da introdução, agora eu vou fazer meu desenvolvimento. Não, essas coisas precisam estar na superfície textual. Isso precisa ser entendido só com a transição que você fala. E como é que eu vou fazer isso? As palavras como além disso, por outro lado, em conclusão, podem ser usadas para indicar mudança de ideia ou transições entre diferentes pontos de vista. Isso é bastante interessante, porque no final das contas a gente começa a compreender o nosso texto como essas partes estão interconectadas. Se eu desenvolvo algo ali na introdução para apresentar o início das minhas ideias, eu preciso o tempo todo fazer essa relação quando eu for escrever o meu desenvolvimento. Se eu estou defendendo, por exemplo, uma questão, não quero mais usar uniformes na sala de aula, eu acho que isso já está ultrapassado, eu preciso que o meu desenvolvimento dê esses argumentos e faça a conexão com a introdução. Porque se eu digo na minha introdução que eu não acho que devamos mais usar uniforme na sala de aula, e no meu desenvolvimento eu começo a usar argumentos que digam que uniformes na sala de aula são extremamente necessários, eu já estou me contradizendo. E essa relação ela não fica clara, e ela não fica coesa. E o tempo todo eu preciso estar trabalhando e olhar para o que eu falei lá no início, senão isso vai dar uma besteira e o meu texto acaba perdendo a sua essência. Bora continuar vendo aí alguns pontos sobre as partes do texto. A gente está falando um pouquinho aqui de ênfase, cada parte do texto pode ser usada para enfatizar aspectos importantes do tema ou argumento apresentado. Então, ali no meu desenvolvimento, eu posso dar um destaque grande para algo que eu falei na introdução, que eu acho que é extremamente importante. Então, a introdução pode destacar a importância do assunto. Falei ali sobre a importância de pensar a ética na tecnologia, por exemplo. E o desenvolvimento pode fornecer evidências e detalhes para apoiar o argumento. Eu começo a usar casos reais da tecnologia sendo usado para o mal, reportagens, posso trazer dados sobre o medo das pessoas. Tudo isso é bastante importante. E é esse ênfase que eu preciso dar se isso é extremamente importante para o meu argumento. E a conclusão pode reiterar, destacar, trazer de novo os pontos-chave e deixar uma impressão duradoura no leitor, fazer com que ele reflita sobre aquele assunto. Se for um texto dissertativo argumentativo, eu preciso de mais disso. Aqui a gente tem o texto 2 para a gente tentar dar uma lida e depois verificar como isso também está funcionando na prática. A gente tem aí no nosso texto: todos somos importantes, a importância dos direitos humanos. Vejam que a nossa identidade visual ela já vai para essa ideia de diversidade, de inclusão, e o nosso texto, desde o nosso título, já anuncia essa ideia de importância, tanto dos direitos humanos quanto das pessoas, cada uma delas. E o texto diz: na vida todos devem ser tratados com respeito e dignidade, mas nem sempre é assim. Olha aí como na minha introdução eu já dou esse elemento de que eu vou falar que isso deveria acontecer, mas estou argumentando que não acontece. Agora continuar lendo que a gente vai ver depois esses destaques. É por isso que existem os direitos humanos. Os direitos humanos são como regras que dizem que todas as pessoas têm direito e coisas importantes como liberdade, segurança e igualdade. Mas às vezes esses direitos não são respeitados e é aí que entra a importância de falar sobre isso.
No mundo, muitas pessoas enfrentam situações difíceis, como discriminação, violência ou falta de acesso a coisas básicas, como comida e água. Isso é injusto e vai contra os direitos humanos. No entanto, quando falamos sobre direitos humanos, não estamos apenas falando sobre problemas, mas também sobre soluções. Por exemplo, podemos nos unir para ajudar pessoas que estão em situações difíceis e garantir que todos sejam tratados com justiça e respeito. Portanto, é importante que todos nós falemos sobre direitos humanos e trabalhemos juntos para garantir que eles sejam respeitados. Afinal, quando respeitamos os direitos humanos, estamos garantindo um mundo melhor para todos, onde cada pessoa se sente valorizada e importante. Então, vamos nos unir e fazer a nossa parte para tornar isso realidade. Porque todos nós somos importantes e todos merecemos ser tratados com dignidade e respeito. Mais um texto com um aspecto bem genérico, apenas para explicar um pouquinho, para exemplificar, mas que dá também, novamente, essa base em que, num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre a problemática, colocar as cartas na mesa, dizer como eu me posiciono, mesmo que de uma forma indireta, e lá no desenvolvimento eu já vou, por exemplo, destacar essas formas de discriminação que eu falei sobre direitos humanos. Tudo isso vai ser destacado e pode ser desenvolvido com esses dados e argumentos. Bora fazer a análise desse texto de uma forma mais fixa, mais atenciosa. Na nossa análise aí nós temos a introdução. Desde lá do título já anuncia essa ideia, todos somos importantes, a importância dos direitos humanos. Então temos duas importâncias aí. Nós temos a importância das pessoas e a importância dos direitos humanos, porque elas garantem o direito dessas pessoas. Então, na vida, todos devem ser tratados com respeito e dignidade, mas nem sempre é assim. A gente tem esse elemento aí, o mas nem sempre é assim, para dizer indiretamente já um posicionamento sobre o que eu estou apresentando. Então, basicamente, ele já está dizendo, o nosso autor, que existe esse elemento e as pessoas nem sempre respeitam. É assim que funciona. É por isso que existem os direitos humanos. E aí vai falar, existe esse outro elemento aqui, que são os direitos humanos para garantir que as coisas funcionam de fato. Os direitos humanos são como regras que dizem que todas as pessoas têm direito às coisas importantes, como liberdade, segurança e igualdade. Então já tem esse elemento aí, tentando dar uma espécie de definição bem simples do que é direitos humanos, que também pode acontecer bastante numa introdução ou mesmo no desenvolvimento. Continuando aí, mas às vezes esses direitos não são respeitados e é aí que entra a importância de falar sobre isso. Olha o ênfase. O ênfase que ele dá sobre os direitos não serem respeitados. Ele já tinha falado isso, mas ele meio que parafraseou, colocou de uma outra forma para dar esse destaque de que esses direitos não são respeitados. Continuando, a gente tem o nosso desenvolvimento. No mundo, muitas pessoas enfrentam situações difíceis, como discriminação, violência ou falta de acesso a coisas básicas, como comida e água. Isso é injusto e vai contra os direitos humanos. Então, falei ali sobre como as discriminações ocorrem. Aqui eu vou dar destaque para vários tipos de discriminação, como a violência, falta de acesso a coisas básicas, como a comida e a água. Então, já estou desenvolvendo aquilo que eu falei, que nem todo mundo tinha os mesmos direitos. E por isso existem essas situações em que isso ocorre, quando há discriminação, quando há violência, quando há essa falta de acesso. E o texto continua, isso é injusto e vai contra os direitos humanos. No entanto, quando falamos sobre direitos humanos, não estamos apenas falando sobre problemas, mas também sobre soluções. Por exemplo, podemos nos unir para ajudar as pessoas que estão em situações difíceis e garantir que todos sejam tratados com justiça e respeito. Aqui ele já adianta alguma solução ainda no meu desenvolvimento, dando um exemplo de alguma coisa que pode ser feita, mas é importante a gente tomar cuidado para que a gente acabe, num texto mais complexo, sendo muito superficial e não desenvolvendo bem. Então é importante sempre trazer dados, trazer elementos que complementem a minha fala. Lá na conclusão, portanto, é importante que todo... Olha aí, portanto, esse elemento textual, né, para marcar a relação de conclusão com o que já foi dito. É importante que todos nós falemos sobre direitos humanos e trabalhemos juntos para garantir que eles sejam respeitados. Afinal, quando respeitamos os direitos humanos, estamos garantindo um mundo melhor para todos, onde cada pessoa se sente valorizada e importante. Já tem esse aspecto de conclusão, dizendo o que acontece quando eu foco em resolver esses problemas. Então vamos nos unir e fazer a nossa parte para tornar isso uma realidade. Porque todos nós somos importantes e todos merecemos ser tratados com dignidade e respeito, deixando esses elementos para fazer com que o meu leitor já reflita sobre aquilo que foi dito e reflita sobre o que é importante fazer para que isso tudo seja solucionado. Então, sempre deixando aí uma marca para que o meu leitor
não fique só alheio àquilo que foi escrito. Não, preciso deixar esse ênfase para fazer com que ele pense sobre os elementos que eu trabalhei. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de hoje. A gente vai encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E como não há nada mais a ser explicado, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.